Meus irmãos, a paz do Senhor, queremos agradecer a presença de cada um que está nos assistindo. Estamos iniciando mais uma aula do Discipulado Cristão. Estamos no 4º ciclo. Essa é a 5ª aula que vamos aprender sobre o Sermão da Montanha, né? Aqui a gente ainda está vendo Jesus explicando e trazendo um novo ensinamento, um novo entendimento, aprofundando na lei. Nós vamos ver que Jesus, ensinando aos seus discípulos, na aula passada nós vimos ele ensinando sobre o mandamento não matarás. Nesta aula nós vamos aprender sobre a fidelidade no casamento. Que o Senhor possa abençoar a tua família. Dia 15 agora, passado agora, tivemos o Dia da Família, Dia Internacional da Família. Que o Senhor possa abençoar, continuar com as mãos estendidas sobre o teu lar. A lição de hoje, fidelidade no casamento. Texto bíblico base para esta lição está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Para meditação, nesta lição, está escrito Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui a Bíblia está nos dizendo que venerado, louvado seja o matrimônio e o leito sem mácula, o leito sem mancha, né? Nós vimos que Deus, ele tem prazer, Deus se agrada do matrimônio sem mancha, do matrimônio imaculado, né? Irmãos, para comentar essa lição de hoje, temos a presença do professor diácono, irmão Junei. A paz do Senhor, irmão Junei. Paz do Senhor, eu quero cumprimentar também a todos, né, que estiver assistindo esta aula, né, principalmente os irmãos do Novo Viver, né, que é o nosso grupo dos novos convertidos da nossa cidade, né, e das congregações, né. Amém. Ainda estamos, irmãos, gravando essas aulas, haja vista que ainda estamos, né, nessa epidemia, nesse tempo de pandemia, onde não é permitido aglomerações. Então, nós, Igreja do Senhor, temos que respeitar, né, a lei dos homens e o que é estabelecido. Brevemente, Deus querendo, estaremos todos nos templos congregando, louvando a Deus. Mas por hora, estamos gravando essa aula. Que o Senhor possa abençoar a tua vida mais e mais. Irmãos, nesta aula, temos a oportunidade de aprender, de esclarecer na nossa mente a respeito das diferenças entre os valores do reino de Deus em relação ao casamento, de um lado, e o modismo relativista do mundo do outro lado. Nós vimos que Jesus, ele vem mostrando os valores do reino na contramão do que o mundo prega. Hoje é pregado um modismo. Hoje é pregado que casou, se não der certo, separa. A pessoa já vai para o matrimônio com essa ideia de que se não der certo,
Se de repente alguma ideia ali não bater uma com o outro, o melhor é se separar. Isso é o que o mundo prega. Nós vamos ver nesta lição que a visão e a mensagem do Evangelho é completamente diferente. Primeiro tópico, irmãos, Jesus condena a luxúria. Luxúria é algo sério. Na sociedade de hoje, luxúria, infelizmente, já é vista como algo normal, quando, na verdade, ela trata-se de algo pernicioso para a vida das pessoas, como o próprio Jesus asseverou em seu sermão da montanha. Irmão Junei, luxúria aqui, a gente podemos entender que luxúria é cobiçar algo ilícito, é o prazer momentâneo, é uma concupiscência da carne mesmo. É isso mesmo, né? Jesus ele condena a luxúria. Nós vemos Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5 e 18, né? É o sétimo mandamento do decálogo, né? É não adulterarás. Aí Jesus faz agora uma nova interpretação dessa lei, trazendo para nós, e ele coloca agora a luxúria é um dos casos que desmancha os casamentos, enfraquece o casamento e é a causa maior do divórcio, do desquite, né? A Igreja Católica ela tem uma doutrina, né, que é chamada dos 7 pecados capitais. A luxúria também ela é uma dessas, e é coisa normal da carne. Todo homem ele tem esse sentimento, né? Esse pecado nele. Não é posto pelo diabo, é algo da carne, né? O apóstolo João, primeira epístola 2:16, ele fala: tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos, né? Desejo desenfreado para pecar, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Mas no próximo versículo, né? Aí ele abre um leque e fala: mas aqueles que permanecem em Cristo, né? E esses permanecerá para sempre, aqueles que permanecerem em Cristo. Então aí nós temos aí uma salvação. E Deus vem ao longo da história, ele já vem chamando a atenção do seu povo, né, quanto à luxúria. Jeremias capítulo 13, versículo 27. Né, vou ler aqui para nós rapidamente. Jeremias capítulo 13, deixa marcado aqui. E a lição aqui ainda fala que é um desejo intenso por algo ilícito. É algo que a nossa própria natureza já tem. Eu vou ler para nós aqui, ó. Vi as tuas abominações e os teus adultérios, os teus rinchos e as enormidades de tua prostituição sobre os outeiros nos campos. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás até quando ainda? Então é o próprio Deus ali, ele combatendo ali a cidade de Jerusalém, quando ela se deixou levar pela luxúria, né? Logo em seguida já começa a prostituição, né? A luxúria ela ainda é um pensamento de dentro da pessoa. No dicionário grego ele diz assim, ó, é um desejo sexual desordenado, incontrolável, consiste no apego aos prazeres da carne, né? É algo que é do homem, mas que é abominável por Deus, né? Jesus vem trazer esse cuidado para nós cristãos. Não é um pensamento repentino que Satanás pode colocar na mente de uma pessoa, nem um desejo impróprio que surge de repente, mas trata-se, pelo contrário, trata-se de um pensamento ou desejo errado aprovado pela nossa vontade. É um desejo imoral que a pessoa procurará realizar caso surja a oportunidade. Quando a Bíblia fala da concupiscência, é algo que já está dentro de nós. Cada um de nós sabemos onde é a nossa fraqueza. Basta nós, agora, com uma visão, estando andando com Cristo, temos essa nova visão de vida, sabendo que temos que viver uma vida que agrade ao Senhor, devemos vigiar naquilo que, para mim, é fraco, é fraqueza, naquilo que mexe na fraqueza, porque a fraqueza minha não é a tua, né? Muitas das vezes nós vemos isso num aspecto geral e não é.
Eu sei aonde a minha carne é propensa a pecar. Eu devo vigiar naquilo. É o que a Bíblia está dizendo. É a concupiscência da carne. Não é algo que Satanás coloca na nossa vida, mas sim que já está dentro de nós. Ele só faz o quê? Ele traz as bandejas, já sabendo onde é que está a nossa fraqueza, né, irmão? Partindo para o segundo subtópico, irmãos, aqui fala sobre arranca-o e atira para longe de ti. Está dizendo esse segundo subtópico sobre o que nós lemos no texto base para essa lição, quando fala a respeito do nosso membro, se o olho direito nosso, ou se a mão direita nos fazer pecar ou nos escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Então, esse segundo subtópico, arranca-o e atira para longe de ti. Vamos aprender um pouco mais sobre esse ensinamento que Jesus nos traz. Arrancá-lo não é literalmente arrancar um dos seus membros e jogar fora. Não é isso que Jesus vem dizer. Está dizendo o seguinte: repeli-lo radicalmente de suas vidas desde a sua primeira manifestação. Ela é um mal que se deve ser cortado radicalmente, isto é, pela raiz, porque a luxúria, uma vez alimentada, só cresce. Irmãos, quando há esse desejo em nós, quando nossos olhos observar algo que vai despertar algo que não é de acordo com o que Jesus tem nos ensinado, com o que nós temos aprendido com a palavra do Senhor, a Bíblia está dizendo para nós repeli-lo imediatamente, antes que cria raiz e cresce dentro de nós, né, irmão? É isso mesmo. A gente tem um conselho aqui do próprio Deus, quando ele aconselhou Caim, né? O conselho de Deus a Caim foi antes que ele matasse o seu irmão, não foi depois, né? Gênesis 4, versículo 7, quando Caim ele teve ali, Deus recebeu a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Ele teve um sentimento ali de luxúria, algo que manchou o teu coração. Deus veio até Caim e falou: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se fizeres o bem, né? Deus estava falando: se fizeres o bem, vai haver aceitação para ti. Se fizeres o bem. Se não fizeres bem, o pecado também jaz às portas. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Deus aconselha ainda a Caim. Caim não deu ouvido a Deus, seguiu com esse sentimento pesado em seu coração e acabou acontecendo ali o primeiro homicídio, né? Deus falou para ele: ó, se fizeres bem. E ele não fez. Aí o provérbio, o sábio Salomão, ele vai e aconselha: filhinho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para as que acham, saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Vemos que dois textos aqui, com os seus olhos aqui, a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, guardar, porque são saúde para a nossa vida, guardar o coração e ter cuidado com os olhos. E vemos também o conselho de Jesus Cristo ali. O desejo, ele está sobre nós, ele já faz parte de nós, mas nós temos que procurar agora atentar-se para as coisas de Deus e guardar do nosso coração. Aqui quando fala coração, né, no sentido antigo, né, do conhecimento da maioria, que está falando da mente, né? Da mente. Deus tinha que usar da forma que o povo entendia. Né? Guarde o teu coração, guarde os teus pensamentos, olha o que você pensa, né? Pede misericórdia para Deus enquanto há tempo, que Ele vai ser misericordioso, porque no coração aqui ou no sentimento é onde procede a saída da vida, né? Verdade. Irmãos, nós devemos escolher aquilo que vai trazer à nossa memória coisas boas, coisas que agrade ao Senhor.
Porque todos nós conhecemos a nossa fragilidade. Então não devemos ficar brincando com determinadas coisas que poderão trazer desejos impuros para nossas vidas. O que devemos fazer é não dar ocasião para eles, mas cortando radicalmente todo tipo de situação que possa despertar luxúria em nosso coração. Irmãos, é vigilância. Nós estamos lidando com essa lição do discipulado cristão. Essa lição é voltada para o departamento do novo viver. Irmãos, agora vivendo em uma nova vida com Cristo, temos que vigiar. Porque aquilo que nós cometia no passado, aquilo que nos afligia, aquilo que fazia com que nós ficássemos escravizados de Satanás, agora já não faz parte da nossa vida. Então não tem porquê eu ficar dando lugar ou eu ficar dando vazão a um sentimento que vai me fazer voltar àquelas práticas antigas. Quando a Bíblia relata que Deus tirou o povo do Egito, mas a dificuldade talvez não foi essa de tirar o povo do Egito. A dificuldade foi tirar o Egito do coração do povo, porque lá eles estavam praticando as mais horrendas coisas, e aquilo ficou no coração e foi difícil catequizar a mente do povo agora numa visão de Deus. Então, irmãos, as coisas do mundo insistem em estar em nossa vida. Cabe nós vigiarmos para que não caiamos nesse pecado novamente, porque agora nós temos uma visão de Cristo, do reino de Deus. Caminhando para o segundo tópico, irmãos, a intenção do coração transparecerá nos membros do corpo. O pecado nasce no coração. Durante o seu ministério, e não apenas no Sermão da Montanha, Jesus enfatizou que o pecado nasce no coração do homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, nós temos essa natureza pecaminosa. A nossa carne é propensa a pecar, irmão Juninho. Então nós temos que vigiar, porque é do coração, aqui em Provérbios 4, 23. Do coração é que procede as saídas da vida. Então, se uma coisa que nós devemos guardar o nosso coração, né, irmão Juninho? Porque o pensamento em si, enquanto ele estiver em você, é fácil de você pedir a Deus para ter uma libertação, uma transformação na mente. Mas ele não sendo retirado, ele vai transparecer aqui, né? Ele vai transparecer, ele vai aparecer nos membros, você vai acabar levando à prática. Você vai praticar o mal por algo que já foi pensado, calculado, maquinado, né? Tudo certo acaba acontecendo. Então tudo começa aí num rancor às vezes no coração, né? Pessoas que antes ela não tinha o desejo de fazer o mal pelaquela outra pessoa, mas porque não pediu perdão, porque não reconciliou, porque não consertou, acaba transparecendo aquilo. Tiago, vou ler um texto aqui, Tiago 1,13. Em 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém atenda, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Aí agora ficou complicado, porque depois de morto lá no mundo é mais trabalhoso para voltar. Hebreus fala que tem pessoas que nem conseguem mais
depois que Essa apostatou da morte fé, espiritual. volta a morte espiritual. E quando não é a ponto de perder a própria vida, né? Ser do modo literal, né? No caso do adultério, né? A gente vê muitas mortes, né? Por traição, né? O outro perde a cabeça. Então tem que ser tratado antes, né? Esse é o nosso assunto para os novos irmãos que estão chegando na casa de Deus. É um cuidado, e é de Deus isso, né? Para que nós cuidemos do nosso coração, da nossa mente, para que isso não venha virar realidade, né? E servir de prejuízo para nós. Isso não desagrada a Deus e é pecado. É a lei de Deus agora, na nova, agora dizer assim, versão de Jesus, né? A explicação de Jesus das leis antigas. Quando o irmão Junei leu aqui que nós somos engodados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria fragilidade, que é o que a gente comentou no tópico passado. Nós aprendemos com Jesus que a tentação tem a sua origem, na verdade, no próprio ser humano e em sua natureza pecaminosa. Está em Tiago 1, 14 e 15. Ou seja, o mundo e o diabo são apenas agentes indutores externos da tentação. O diabo e o mundo, irmãos, ele apenas induz, ele apenas mostra, porque ele é astuto e sabe onde está a nossa fraqueza. Então, em cima daquilo que nós somos fracos, em cima da nossa concupiscência, em cima do que os nossos olhos olham e desejam, ele vai agir. Então, ele vai agir em cima, a tentação dele vai ser em cima daquilo que nós somos fracos. Ele vai mostrar fácil aos nossos olhos. E naquilo, se a gente não vigiar, vamos ser engodados pela nossa própria concupiscência. Amém? Seguindo, irmãos, para o segundo subtópico, que fala sobre a natureza pecaminosa. Já estamos dentro desse assunto sobre a natureza pecaminosa do ser humano, né? Somos todos descendentes de Adão. Essa natureza adâmica pecaminosa, nós já nascemos com ela, né? Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de sermos salvos, porque na cruz do Calvário, ele apagou todo o nosso pecado. Agora basta eu e você aceitar sermos conduzidos por Cristo. A natureza pecaminosa do homem. O problema do pecado está no fato de que os homens são pecadores por natureza. É verdade que a tentação envolve induções externas, que é o que nós lemos agora há pouco. Porém, o pecado sempre é uma escolha da pessoa que comete. Nós escolhemos pecar ou não, uma vez conhecedores da palavra do Senhor. Além da gente acabar tendo essa escolha, a gente às vezes cai no erro ou no pecado de achar que a gente peca, às vezes, entre alimentar, né, carne de porco, por exemplo. Alguém acha que é pecado. Acha que pecado é o que entra, mas não é o que entra, é o que sai. Né? Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesus fez questão de deixar claro, ó, e chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendeis, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu queria que o pessoal ouvisse e entendesse o que ele estava dizendo. Não se preocupe com o que entra. Eles estão preocupados, às vezes, com o alimento. Mas é o que sai, é o que contamina. É o que você vai soltar aí. Então, cuidado aí no teu pensamento, no teu coração aí, antes do que vai falar. Que é o que vai sair, é que vai ser consequências de guerras, de adultério, de prostituição. É o que vai sair do homem, é o que vai sair pela boca. Isso contamina o homem, não o que entra. Então, nessa natureza pecaminosa aí, é um versículo bom para a gente meditar. É importante frisar que ainda que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Há um hino na harpa cristã que diz o quê? Que tentado não ceda. Ceder é pecado. Maior e mais nobre será
ou triunfar. Então, o nosso triunfo, a nossa nobreza está em não ceder à tentação. Porque tentado todos nós somos e seremos até a vinda do Senhor. Porém, nós triunfantemente caminhamos fiéis a esse Deus que nos aguarda, né? Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Então, é importante nós mantermos fiéis ao Senhor, ainda que tentado, mas ceder jamais, irmãos. Amém? Caminhando para o terceiro tópico, irmãos, a indissolubilidade do casamento. Vamos falar agora a respeito do casamento. O primeiro tópico, o divórcio. Vamos ler. Jesus aproveita o tema do adultério para falar sobre indissolubilidade do casamento. Ele lembra nos versículos 31 e 32 do texto base que nós lemos que a lei permitia o divórcio, mas que na verdade muitos desses divórcios acabavam sendo adultérios autorizados legalmente, pois o correto seria o divórcio só permitido de forma excepcional nos casos de adultério, quando então o cônjuge ofendido teria a possibilidade de divorciar-se e casar-se novamente. Jesus estava dizendo aqui, irmão Junei, que com a lei, eles lidando das suas próprias maneiras ali, com a lei, tinha muitos divórcios ali que acabavam sendo adultérios autorizados. E achava que, né, não teria problema nenhum, porque estava seguindo a lei. E a lei, para eles, era garantir a salvação. Então Jesus vem e desmancha, né, aquele entendimento. O entendimento não é esse. Aí Jesus, em Mateus 19:4, ele diz: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido no princípio? O Criador os fez macho e fêmea, né? Ele está falando, não tem lido lá no princípio. O judeu seria lá no Bereshit, quer dizer, o nosso Gênesis, capítulo 2 e 24. Ele disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Jesus fez uma explanação aqui no Evangelho de Mateus, foi lá em Gênesis 2:24 e ainda alterou: o que Deus junta não separa o homem. Não é esse o entendimento de vocês. Não é simplesmente legalizar e deixar alguém chateado, né? O espírito por trás da lei está legalizado perante a lei, mas tem gente chorando em casa, tem criança sofrendo sem pai, tem criança sofrendo que ficou com um pai que está sem mãe, mas está legalizado perante a lei, está tudo certo. Eles desmancham esse entendimento. O entendimento não é esse, é como foi lá no passado. Deus ajuntou, não separa o homem. Tem que ter um motivo muito forte, né? E a gente vai ver ao decorrer da lição que Jesus ainda vem ali agora colocar quais são esses motivos, né? Para aquela geração que era descendente de Abraão e que dizia: somos salvos porque temos por pai Abraão. Jesus vem e fala assim: não é bem assim, né? E traz agora essa nova interpretação da lei. Amém. Nos tempos de Jesus, irmãos, nós vamos ver que tinha duas correntes judaicas divergentes. Eram duas correntes, uma Shammai, a outra Hillel. Isso aí na época de Jesus. Nós vamos ver que elas divergiam a respeito dessa questão do divórcio. Irmão Junei, em rápidas palavras, faz um aparato geral aí comparando uma com a outra e no que elas divergiam entre a teologia Shammai e a teologia Hillel. Nós temos uma mais nova, né, qual o Cristo foi contemporâneo, que era a de Hillel, né, que seria ali ele no sentido assim até, vamos dizer assim, mais liberal, né? Cristo usou a fonte ali de Shammai, mas a de Hillel, ela trazia ali a experiência que o homem simplesmente separava da mulher porque achava algo feio nela, a qual está escrito mesmo em Deuteronômio, né, lá na lei. O homem ele poderia casar, mas se chegasse em casa já casado
né, ou no outro dia, ele descobrisse algo nela. Até porque o casamento é diferente do de hoje. A gente vai ver quando Jacó casou, né, a mulher era coberta. Quando ele chega em casa, no outro dia, ele olha, não foi com essa que eu casei, foi com a outra. E ele volta para reclamar, o sogro dele vai, agora ele tem 2 esposas, né? Você vai trabalhar mais 7 anos, todo mundo conhece a história. Então, mas a lei legalizava também se ele não tivesse, se ele queresse tocar, né? Não, eu não quero mais essa, a outra não me agrada, eu vou arrumar uma outra filha de uma outra pessoa. Então ele tinha aparato na lei, ele achou algo que não agradou ele. Essa é a versão da teologia de Hillel, né, que chegou a ser contemporâneo de Jesus. E a de Shammai, mais antigo, ele já tinha uma outra interpretação. Ele interpretava que seria adultério mesmo. Uma coisa feia seria, se a mulher adulterasse, esse adultério seria uma coisa feia e ele poderia ali, então, requerer a carta de divórcio ali, dispensar ela, repudiar ela. Porque ela cometeu adultério e aquilo é algo feio. Mas a mais nova, né, que é a de Hillel, essa escola de Hillel aqui, ela trazia essa tradução que não seria adultério, não só por adultério, poderia ser algo que ele encontrou nela que não lhe agradou. Às vezes atitudes erradas. Algo que ele não gostou, ele poderia pedir essa carta de divórcio. E Jesus Cristo veio ali trazer essa nova interpretação ali para fortalecer o casamento, né, igual o título diz aqui, né, a indissolubilidade no casamento. Inseparável, né, quer dizer essa palavra, né? É a inseparação do casamento, um casamento junto para toda a vida, né? Amém. Terceiro subtópico, irmãos, a palavra de Jesus. Jesus, porém, deixa claro que a interpretação de Shammai estava certa, mas ele foi além, ressaltando também a necessidade de se evitar a luxúria no coração. Outro fato importante que se deve levar em conta é que mesmo em caso de adultério, quando o divórcio seria excepcionalmente permitido pela lei, é possível o perdão e a reconstrução do relacionamento do casal diante de Deus, pois o que Deus ajuntou não separa o homem. Então nós vemos aqui Jesus não olhando a lei seca como ela é, ele minuciosamente explicando sobre a lei, e dizendo que a teoria de Shammai, aqui nós podemos ver que Jesus assevera, né, que a teoria de Shammai é a correta. Porém, mesmo em caso de adultério e a lei permitindo o divórcio, é possível o perdão. É onde entra a parte onde está o perdão. Irmãos, às vezes tem alguém nos assistindo que já passou por isso. E aí nós olhamos aqui a lei permitia que a partir de um dos cônjuges ali, a vítima, né, que sofreu esse adultério, a vítima traída, ela tinha o direito perante a lei da separação. Só que falando da indissolubilidade do casamento, Jesus traz agora a possibilidade do perdão, né? E mesmo tendo legalmente o direito de separar, o cônjuge ofendido, ele tinha a chance de perdoar, por amor, por querer manter ali aquela família, ele poderia perdoar, né, irmão? Quando Jesus ele termina esse sermão, ele deixa todo o povo espantado, né? Esse sermão ele começa em Mateus capítulo 5 e termina no capítulo 7, né? O mais importante de tudo é o perdão e a reconciliação. E hoje ficou quase igual antigamente. Muitas pessoas já estão no 3º casamento e se achar uma brecha, tenta o 4º, o 5º e não consegue mais. Mas se prestar atenção na Bíblia Sagrada, vai ver que vale a pena tentar, esforçar, pedir perdão, se perdoar, reconciliar e permanecer em Cristo. Mateus 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus, a autoridade, né,
de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou-se de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Né? O pessoal se assombrou com tamanha autoridade. Então, se tem algo que nós devemos ler, prestar atenção e estudar ponto por ponto, é esta lição inteira. Ou a Bíblia Sagrada, Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7. São palavras maravilhosas de autoridade do próprio Cristo. Né? São vida para nós. Né? São saúde, né? Para os nossos ossos. Né? O provérbio de Salomão fala. Né? Então, é muita autoridade. Né? É muita autoridade a qual eles não tinham visto ainda antes. Né? Amém. Irmãos, vale a pena nós lutarmos pelos nossos casamentos, pelo nosso lar, sabendo que o perdão, como o Junei disse, o perdão é esquecer, não é jogar na cara toda vez que tem a oportunidade. O perdão, você perdoa para continuar uma vida de amor, de união. Então, uma vez que você perdoou seu cônjuge, esquece, irmão. Se você deu uma nova chance, confie que essa pessoa vai pegar com todas as forças essa chance para manter esse casamento com amor, com a união, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Deus está no controle de tudo. Irmão Junei, alguma consideração? Amém. Irmãos, a gente está caminhando para finalizar esta lição. Queremos agradecer a tua presença. Assista esse vídeo até o final, assista essa aula, vai ser uma bênção para a tua família. Já mencionamos, essa semana tivemos o Dia Internacional da Família. Essa lição veio numa data muito oportuna. Deus sabe de todas as coisas. Assista com a tua família essa aula. Compartilhe com os teus amigos. Quem sabe tem algum amigo teu que está passando por exatamente o que nós estudamos nesta manhã, e você pode levar essa palavra de conforto, essa palavra de perdão e ser restabelecido ali o casamento. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Aí onde você está, curva a tua cabeça. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa palavra que Ele nos deu esta manhã. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvamos, ó Pai querido, a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus querido. Neste momento, ó Pai querido, queremos pedir, Senhor, entra, Deus querido, com providência, meu Pai, em cada casamento, Senhor. Porventura, ó Pai querido, tem casal, tem famílias, ó Deus, que está passando por esse processo, ó Pai, do divórcio, ó Senhor Deus. Dê a chance, ó Pai querido, do perdão, toque no coração, ó Pai, dessa esposa, desse esposo, Senhor, para que eles possam, Deus querido, olhar para Ti, Deus, que o Senhor nos deu essa oportunidade de vivermos juntos e formar famílias, ó Pai querido. Abençoa, meu Pai, cada lar, Deus querido. Abençoa, Deus querido, famílias, ó Pai, que por nesse momento de pandemia, ó Deus querido, está passando, ó Pai, necessidade. Senhor, supre cada necessidade, ó Pai. Só o Senhor sabe, ó Deus, que cada família está passando, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.